uma breve meditação da palavra do nosso Deus. A palavra de hoje, está no livro, na verdade, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do verso 34. É uma passagem muito, muito conhecida, que fala sobre a importância, a necessidade de carregarmos a nossa cruz. Jesus, ele diz, a partir do verso 34, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Essas pequenas palavras, elas nos dizem muitas coisas. A importância, a primeira importância da gente decidir, porque a vida com Deus, ela é uma decisão. Eu decido todos os dias da minha vida seguir a Cristo. Todos os dias da minha vida eu decido viver com Deus, decido viver as boas novas. E porque Jesus, ele não obriga ninguém a andar com ele, a servi-lo, a aceitá-lo. O Senhor não obriga ninguém. Então, quando Jesus ele diz, se alguém quer ir após ele, a si mesmo se negue, porque é muito difícil, irmãos, negar a si mesmo. É algo que muitas pessoas não conseguem. Quantas pessoas estão no mundo? Quantas pessoas sentem o desejo de estar na presença de Deus? Quantas pessoas sentem o desejo de ir para a casa do Senhor, de se firmar na presença do Senhor, servir a Cristo, servir a Deus, andar conforme a sua palavra, andar conforme a sua vontade. Mas quantas pessoas não conseguem, não têm força? Porque isso faz parte do negar a si mesmo. E negar a si mesmo é algo muito, muito difícil. É um sacrifício, um pequeno sacrifício que nós temos na nossa vida. Por isso que quando nós decidimos viver com Cristo, ir após Ele, nós temos que negar a si mesmo. Então, irmãos, é uma coisa que é muito, muito difícil, mas não é impossível. Primeiro porque nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos direciona todos os dias, que nos aconselha, que nos alerta daquilo que é certo e que é errado. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós aprendemos todos os dias a viver algo novo, a não fazer o que nós fazíamos quando nós não tínhamos Deus. E isso é um presente que o Senhor deixou para as nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus, juntamente com a sua palavra, que é um manual para as nossas vidas. E após o negar a si mesmo, tem a parte da cruz, tomar a sua cruz. Cada um de nós temos uma cruz. Porque se nós não tivéssemos, ele não teria dito isso, não é verdade? Então, muitas pessoas falam da cruz como algo que dói, algo que faz a gente sofrer. Até mesmo porque Deus, Jesus, ele pagou um alto preço naquela cruz. Jesus, ele foi crucificado por mim e por você. Então a cruz de Cristo foi a mais dolorosa. Nenhuma das cruzes, nenhuma cruz que nós venhamos carregar será mais pesada do que a dele, será mais difícil, será mais dolorosa. Mas eu também aprendi, irmãos, com esta passagem, que cruz também fala de propósito, porque Jesus, a cruz de Jesus, tinha um propósito. Propósito esse que nos alcançou. O propósito daquela cruz era que quando o Senhor fosse crucificado, ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores.
e o véu se rasgou para que a gente tivesse livre acesso a Deus. Então, irmãos, a cruz de Cristo tinha um propósito. Propósito esse que era de nos aproximarmos de Deus. Então, a nossa cruz também tem um propósito. A nossa cruz também tem um propósito. E esse propósito também nos aproxima de Deus. Porque Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. E como é bom, como muitas vezes nós desejamos ouvir alguém dizer, né? Deus tem um grande propósito para a sua vida. Olha, Deus tem um propósito lindo, um propósito tremendo. Deus tem um ministério grande para a sua vida. Deus, você tem um chamado. E como é maravilhoso nós ouvirmos isso. Nós nos sentimos tão especiais. Nós nos sentimos assim, né, tão especiais mesmo para Deus. E quando a gente ouve isso, nos traz alegria, nos traz esperança. Porém, irmãos, muitas vezes nós não imaginamos o que nós vamos passar para vivenciar esse propósito. E aí que vem a questão da dor, aí que vem a questão da luta, aí que vem a questão do sofrimento, a questão da rejeição, porque muitas vezes nós somos rejeitados, porque o evangelho de Deus não é aceitação em todo tempo, não é aplausos. O evangelho que Jesus nos deixou foi um evangelho que foi pregado, que foi ensinado pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, de uma forma onde muitos não aceitavam, onde muitos olhavam para eles e a vontade era de matá-los, para que aquele evangelho ele parasse por ali mesmo, para que aquelas palavras não fossem anunciadas. Né? Os apóstolos, eles viveram isso na sua pele. As pessoas não tinham desejo de ouvir, muitos não queriam que eles dessem continuidade, muitos não queriam que eles continuassem pregando aquilo, pregando a salvação, a libertação, pregando que Jesus é o único caminho. Então, esse é o propósito que Deus tem para as nossas vidas, um propósito de gerar vida. O desejo de Deus é que, primeiro, a transformação seja gerada em nós. Primeiro que a cruz venha trazer transformação, mudança para as nossas vidas. E em seguida, nós possamos dar continuidade a isso, transmitindo a mensagem da cruz. Transmitindo a palavra de Deus, falando do amor de Cristo, da salvação, que é aquilo que o Senhor, foi para isso que o Senhor foi crucificado. Foi por isso que ele morreu naquela cruz. Foi para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que nós possamos ter o desejo no coração de vivenciar a cruz de Cristo, vivenciar, carregar, na verdade, a nossa cruz, vivenciar o nosso propósito, o nosso chamado e ter a convicção de que nós somos chamados e fomos escolhidos por Deus nesta terra para ser diferentes, para levar a sua palavra, para anunciar o seu evangelho. E ter a convicção que vai valer a pena. Poder dizer com propriedade. Dizer com propriedade que você crê na salvação. Poder dizer com propriedade aquilo que Jesus já fez. Aquilo que Jesus é capaz de fazer na vida de alguém. Como Jesus nos transforma, como Jesus ele nos traz uma paz, a paz que excede todo entendimento, uma paz que a gente não vai encontrar em lugar nenhum neste mundo. Ela está em Cristo e não existe nada melhor neste mundo do que a presença de Deus que invade o nosso ser, que constrange aquilo que nós somos
aquilo que nós fazemos de errado. Só o Espírito Santo de Deus tem o poder de nos convencer. Que nós possamos carregar a nossa cruz até o fim, para que no final nós possamos dizer: eu venci, eu perseverei, eu cheguei até aqui, porque eu carreguei a minha cruz, porque eu aceitei o meu propósito, ainda que eu tenha chorado, ainda que tenha doído, ainda que muitos tenham me deixado de lado, mas eu decidi viver o propósito de Deus na minha vida. Então que nós possamos ter coragem, ter ousadia de vivenciar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que eu possa carregar a minha cruz até o fim. E que você também carregue a sua cruz até o fim. E que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na tua vida. Que tu seja um instrumento de Deus nesta terra. Que a tua boca seja boca de bênção, venham sair palavras de bênção, que você possa ser usado para curar, que você possa ser usado para abraçar, que você possa ser usado para falar, liberar palavras de bênção, palavras de vida, palavras que levantam. Que o Senhor Jesus use a tua vida segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle, e que você possa dizer: eis-me aqui, Deus. Faça de mim um instrumento teu sobre esta terra, porque o Senhor precisa. E Ele, na verdade, não precisa, mas Ele conta conosco. Nós é que precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus todos os dias das nossas vidas, porque Ele é o dono da vida. Ele é o dono das nossas vidas. Foi Ele que nos fez. E a vida, ela só pertence a Deus. Ele é o dono de tudo, o dono da nossa vida, e que o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, fale mais ao seu coração, que você possa ser tocado, que você possa ser um instrumento de Deus nesta terra, em nome de Jesus, e assim o Senhor possa falar mais ao seu coração, que você possa carregar a sua cruz até o fim, que você venha vivenciar o propósito de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, amém.